Boa tarde a todos. Essa é mais uma aula do TCC2 e hoje nós vamos dar continuidade no que a gente estava falando na última aula, que é a questão da parte final da escrita, né, que é a discussão e a conclusão. E aí hoje também a gente vai ver a questão do resumo. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu anotei alguns itens para a gente ver. Natália chegou agora. Bem. Boa tarde, professora. Olá, Natália. Tá compartilhando a minha tela aí. Bom, então hoje nós vou estar passando para vocês alguns itens que a gente já estava discutindo na semana passada, né, sobre o que vai na discussão e no resumo e na conclusão, e hoje vamos ver também o que vai no resumo, tá? Que aí a gente finaliza todos os itens do TCC. Então, qual que são os itens que o TCC tem que ser se for em formato de monografia? Introdução, objetivos, referencial teórico, métodos, resultado, discussão, conclusão. Se for no formato de artigo, o TCC vai ter introdução, métodos, resultado, discussão e conclusão. Né? Então, no formato monografia, que tem uns itens mais detalhados. Tá? Então, eu peguei de um artigo que tem publicado lá na Cielo, tem um livro chamado Pesquisa, Ler, Escrever e Redigir, eu acho que é o nome completo. E aí eles colocam na seção de discussão o que iria, então, na discussão de um artigo científico. Né? É importante a gente lembrar que na discussão é o principal, é a principal seção, né, do TCC, porque é na discussão que você vai apresentar o que você encontrou e se aquilo que você encontrou realmente faz algum sentido. Tá? Porque a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer os resultados, de fazer resultados que nem sempre trazem alguma resposta. Por que eu estou falando desse jeito? Porque às vezes a gente encontra resultados que não são, que não atendem à realidade que a gente vive ou não atendem ao que realmente é real. Como isso? Às vezes aparecem algumas relações nos resultados que não são relações discutíveis, tá? Porque tem resultados que vão ser coisas que a gente já sabe, então você não vai discutir o que já é óbvio para todo mundo, né? Você vai discutir aquilo que é novo, o que você trouxe de novo. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer o trabalho da gente, a gente valorizar aquilo que a gente encontrou de diferente. Né? Então, segundo o pessoal que escreveu esse livro, né, e Pereira, quem fez esse quadro, a primeira coisa que toda discussão tem que ter é realçar os achados relevantes e originais. Então, de uma maneira geral, principalmente quem for escrever em formato de artigo, o primeiro parágrafo da sua discussão deve trazer o achado mais importante. O que no seu estudo você encontrou de diferente
o que no seu estudo você encontrou de novo. Aquilo que você encontrou de novo é o que você vai apresentar. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho descritivo, né? A minha função não era encontrar nada de novo, a minha função era descrever. Afinal, o estudo é descritivo. Nesse caso, você vai trazer aquele dado que chamou mais atenção ou que está mais relacionado ao seu objetivo. Tá? Então, mesmo que seja um estudo descritivo, sempre vai ter um dado que você quer saber mais. Por isso que a gente traça um objetivo. Então, aqui na discussão, eu não posso também esquecer de ver qual era o meu objetivo, porque senão eu acabo me perdendo. Então, tome esse cuidado. Tem alguns professores que gostam de escrever a discussão na ordem que aparece os resultados, tá? Mas isso não é uma regra. O ideal é que você comece a sua discussão pelo achado mais importante, aquilo que foi mais diferente na sua pesquisa, aquilo que chamou mais atenção. Tá? No segundo, é que você precisa fazer uma avaliação crítica da própria pesquisa. Então, depois que você termina, ou durante a produção da sua discussão, você tem que avaliar quais que são as limitações do seu trabalho e quais são os aspectos positivos. E isso precisa ser escrito na discussão. Tá? Todo trabalho tem um limite, seja ele por questões epidemiológicas, seja ele por questões estatísticas, seja ele por questões técnicas, ou seja ele por algum outro motivo. Mas a gente tem que determinar essas limitações. É melhor você colocar essas limitações e dizer o que você não fez, tá? Do que depois você receber críticas falando que você devia ter feito. Então, quando você coloca a limitação do trabalho, você está já avisando quem está lendo que aquela determinada coisa não foi feita por conta que não era previsto, ou não deu certo, ou aconteceu algum imprevisto. Tá? Não tem problema você apresentar essa autocrítica. Isso é importante. Assim como é importante você trazer, geralmente, no penúltimo ou no último parágrafo, quais que são os aspectos positivos da sua pesquisa. Antes de ir para a conclusão, é ideal que você deixe claro quais que foram os achados da sua pesquisa. Você retome para atrair a atenção de quem está lendo, para quem está lendo relembrar tudo aquilo que ela viu de diferente na sua pesquisa. Outro item importante de qualquer discussão é comparar a crítica com a literatura pertinente. Né? Então, o que é fazer? Você pegar os seus resultados e comparar com o que já foi escrito sobre isso. Ah, mas se eu achei uma coisa e que ninguém ainda fez, que é inédito, né? Que ninguém descreveu, que ninguém falou. Eu fiz lá o resultado e não tenho ninguém para discutir. Não acho estudo nenhum que fale sobre isso. Aí, nesse caso, você vai trazer isso em destaque. Você vai dizer, para determinado resultado, não foi encontrado, até o momento, literatura para discussão, né? O que deve ser investigado em novos artigos. Você já aproveita e já coloca que aquilo ali precisa ainda ser investigado. Tá? Então, é importante você fazer também toda a comparação. Você deve comparar com aqueles autores que acharam a mesma coisa que você, e você deve também citar aqueles que não acharam a mesma coisa que você. Tá? Não pode você citar só aqueles que tiveram o mesmo resultado que o seu. É importante você citar também
aqueles que tiveram resultados diferentes. Ah, mas eu não vou estar diminuindo o meu trabalho? Não. A ciência se faz assim, mostrando o que pode ser encontrado, e quanto mais você mostrar, menos é chance de errar. Tá? Você não está nessas pesquisas de TCC, geralmente a gente não traz uma análise de estatística ou uma análise mais completa que vai determinar um achado novo. Mas é importante que a gente saiba que o que a gente está fazendo, tem pessoas que fizerem encontrar igual e tem pessoas que fizerem encontrar diferente. Não tem problema. Tá? Um exemplo, uma coisa que eu lembrei agora, no trabalho da Natália, por exemplo. No trabalho da Natália, não tem como comparar o uso de dipirona com pacientes que fazem hemodiálise nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque a dipirona não é proibida nesses países. Então, eu tenho que colocar isso na minha discussão. Tá? Que eu só comparo com as pessoas aqui no Brasil ou da América do Sul, porque é só aqui que usam. Né? Então, eu preciso também mostrar aquilo que eu não encontro, é preciso também deixar claro. Tá? Outra coisa em relação a quando eu não encontro ninguém para discutir. Eu só posso dizer que eu não encontrei ninguém para discutir se realmente eu procurei em todas as literaturas. Tá? E aí, nesse caso, é sempre bom pedir a ajuda de outra pessoa, né, ou do orientador, para realmente verificar que não existe nada sobre isso. Tá? Porque você não pode... Oi? Deixa eu interromper, que senão a Sara vai seguindo. Voltando nas limitações e aspectos positivos. É uma fala minha, né? Eu não vou pegar outro autor para dizer que tem limitações. Referenciar. Não, é uma fala sua, é sobre o seu trabalho. Tá, e é só nessa parte que eu, fora as implicações também, é só nessas partes que eu coloco a minha opinião. Não é a minha opinião, mas eu digo com as minhas palavras. Isso, isso. No resto do texto, você vai escrever com as suas palavras quando você estiver juntando as ideias. Então, a ordem é o seguinte: sempre você apresenta o seu resultado e aí traz a discussão sobre aquilo ali. Aí, a conclusão que você chegou daquilo ali são suas palavras. Então, você compara com o que foi igual, compara com o que foi diferente, e aí você faz uma mini conclusão do que você descobriu daquilo ali. Tá? Vou mostrar um exemplo para Tá, ficar mais eu fácil. preciso de um exemplo. E no aspecto positivo também, se a senhora tiver um exemplo, seria. Tá, eu vou mostrar Ah, aqui. outra pergunta. Quando a gente traz as discussões e pesquisas literaturas, geralmente, para alguns temas, não tem artigos atuais. Tem problema usar muito antigo? Muito antigo eu falo 2013, 2012, 11. Se não tiver pesquisa atual, você usa o antigo mesmo. É melhor usar o antigo e falar que isso já foi pesquisado do que você deixar sem a discussão porque não é material atual. Tá É bom. preferível você colocar que isso já foi discutido. Só deixa eu achar aqui a minha. Aqui tá a minha tese, eu acho que tá mais fácil porque tá bem detalhada. Então é melhor você colocar o antigo, pode usar o antigo ali, né? Melhor usar o antigo do que você não colocar nada, porque se você não colocar nada, é como se você não tivesse encontrado. E aí não está correto, porque você encontrou, mas é antigo. Então cita o antigo mesmo, é melhor. Isso mesmo. Aí, prof, nas limitações, o meu eu usei o sistema de internações hospitalares, né, que é o SISUS. Sim. E uma das limitações que eu encontrei foi as subnotificações, e foi alguma coisa que foi o que eu coloquei. Fora isso,
tenho a dificuldade de achar assuntos direcionados não, assuntos do que eu estou falando. Artigos do que você está falando. Isso. E eu posso citar isso ou fica redundante? Porque. Pode citar isso. Se Tá. você não encontrou, se você teve dificuldade de encontrar, você coloca lá nas limitações que, além do problema de subnotificação, que é uma limitação do sistema, tá? Do sistema do qual você trabalhou, foi difícil encontrar materiais bibliográficos recentes sobre o tema. Você pode Tá. colocar até dessa maneira. Uhum. Tinha uma outra coisa também que eu queria perguntar. Ah, tá. Nos aspectos positivos, ele chega a ser uma justificativa? Não. Não é bem uma justificativa, é uma retomada do que você encontrou. Porque vai terminando o projeto, vai ficando assim, você começa a discutir, né? Aí você discute, discute, discute. Aí lá no final você apresenta a sua limitação. Depois da limitação, antes de você passar para a conclusão, você retoma qual que foram os aspectos positivos da sua pesquisa. O que você encontrou em relação àquilo? Entendeu? É como se você fizesse uma retomada para fazer a conclusão. Uhum. Tá Eu bom. vou mostrar aqui um exemplo. Ó, aqui, por exemplo, eu vou mostrar os dois lados que eu descobri, tá? Então, eu encontrei, ó, 18 estudos realizados com pacientes em hemodiálise. Esse aqui é meu achado, tá? Isso aqui é de uma revisão bibliográfica. Dos 18 estudos realizados com os pacientes em hemodiálise, 16 encontraram associação entre as variações meteorológicas e a pressão arterial, sendo a mais citada a temperatura do ar. Então, esse aqui é o meu achado. Vou pintar de amarelo. É o que eu encontrei na minha pesquisa. Aí eu vou discutir. Ó, em 15 artigos, as associações foram inversas. Aumento da pressão arterial com diminuição da temperatura do ar ou diminuição da pressão arterial com aumento da temperatura. Ainda aqui eu achei que era discussão, mas não. Ainda é resultado. Eu encontrei em 15 artigos essa associação. Aí eu coloco aqui todos os artigos que eu encontrei, porque isso aqui é um resultado de pesquisa bibliográfica, tá? Então, eu coloquei todos os artigos. Aí eu coloco, só que, ó, eu tenho 18, falei sobre os 15. E os outros 3? Continuo falando sobre esse resultado ainda. Em um estudo, a associação foi linear, ou seja, aumento da pressão relacionado ao aumento da temperatura do ar, e em 2 artigos não foram encontrada associação entre as variáveis meteorológicas e a pressão arterial. Então, por enquanto aqui, eu só estou botando o meu resultado, tudo amarelo. Apresentei o resultado. Agora, eu vou discutir. Ó, os 2 primeiros estudos que analisaram a associação entre a variação meteorológica e a pressão arterial dos pacientes em hemodiálise encontraram associação inversa apenas da pressão arterial com a temperatura e a umidade. Isso aqui estava lá nos artigos, eu estou discutindo. Os pressupostos teóricos para explicar essa relação foram, aí aqui tá as causas do por que isso aconteceu. Tá? Não vou ler tudo para não ficar cansativo. E aí eu coloco aqui as referências bibliográficas. Então, eu apresentei o meu resultado nesse primeiro momento. Aí eu trago aqui o que eu vou discutir, que é esse primeiro resultado, e trago as literaturas que explicam por que isso aconteceu. Então, eu estou discutindo. Aí eu continuo com os outros problemas. Foram evidenciadas a associação da pressão em pacientes com umidade relativa do ar, insolação, precipitação, todos os resultados. Aí eu vou discutir cada um desses. Ó, a partir da associação da pressão com variáveis, outras hipóteses foram elucidadas para explicar essa associação. Aí eu vou trazer o que os outros trouxeram. Aí eu trago aqui a explicação dele, e aí eu digo o que eu deduzi disso, ó. Porém,
quando eu digo porém, eu estou dando o contrário, né? Expliquei o que aconteceu, mas tem um porém. A variável meteorológica mais influente foi a insolação do dia e a temperatura do ar, levando a concluir que os fatores meteorológicos influenciam o ganho e a consequência. Então, isso aqui eu deduzi baseado na leitura. E assim vai todo o resto, tá? Eu vou te mostrar num que é agora dados quantitativos, que é o seu caso, né? Para ver se fica mais fácil. Isso, a Janaína quer falar, prof. Ah, tá. Pode falar, Janaína. Professora, boa tarde. Entrei atrasada. Desculpa. Eu queria saber com a senhora, os meus resultados já estão praticamente prontos. Eu posso fazer a discussão igual a senhora fez aí? Tipo assim, o meu primeiro vem o parágrafo explicando, aí vem o gráfico embaixo, aí a discussão eu posso embaixo do gráfico, eu tenho que abrir um outro tópico só para discussão. Posso fazer tudo junto? Você pode fazer tudo junto. É só você botar resultados e discussão. E fazer tudo junto, sem problema. Tá. E por ser revisão sistemática, que eu acho que esse da senhora que a senhora mostrou era revisão sistemática, né? Isso. Eu tenho que colocar essas referências depois de eu discutir meus resultados, porque foi nesses artigos que eu achei esses resultados. Eu tenho que colocar mesmo assim essas referências no final de cada parágrafo? Tem que colocar. Fica cheio de referência, não tem problema. Por ser revisão bibliográfica, tem que aparecer. Não tem problema ficar um monte junto. Tá bom. Não se preocupe com isso. Vai ficar um monte de referência mesmo. Não tem problema. Tá? Sem problema nenhum. Tá, era isso. Obrigada. Tá, de nada. Aqui, Aline, ó. Não, esse aqui tá junto também, porque é um livro. Deixa eu pegar um que tá separado para ficar bem separadinho. Esse aqui tá separado. Tá. Esse aqui eu estava estudando número. Estava estudando as características dos exames dos pacientes que fazem hemodiálise, tá? Olha só o meu primeiro parágrafo, o que eu coloquei. Lembra que eu falei para vocês que, geralmente, quem vai trabalhar com um dado que não é revisão, os estudos que não é revisão, sempre trazer primeiro o principal resultado. Então, eu já trago no primeiro parágrafo a principal informação que eu encontrei nesse trabalho aqui. Ó, este é o primeiro estudo, eu já chamo a atenção para quem está lendo, dando uma ênfase, entendeu? Lembra assim, que aqui eu estou vendendo meu peixe, eu tenho que demonstrar que aquilo que eu estudei é importante. Então, eu coloco aqui, ó, este é o primeiro estudo sobre as variações sazonais dos parâmetros bioquímicos de pacientes em hemodiálise em área de clima tropical como o Pantanal brasileiro. As variações sazonais dos parâmetros bioquímicos ao longo do ano sugerem que as mudanças nos fatores climáticos podem ter um efeito direto nos processos fisiológicos. Então, isso aqui é coisa minha. Eu que escrevi. Só que quem que comprova isso que eu escrevi nesse último parágrafo? Esse cara aqui. Esse cara já tinha falado isso. Então, eu trago ele como referência. Prof, mas a primeira frase, ninguém... É minha. É o meu resultado. Ninguém falou, é meu. Eu que estou dizendo que este é o primeiro estudo que teve esse resultado. Então, sempre primeiro é o meu resultado e depois é a discussão. Deixa eu tentar mudar de cor para ir marcando aqui. Vou botar de azul. Ó, aí aqui eu vou continuar discutindo, para quando chegar o novo resultado eu mostrar para vocês. Ó. Em estudos realizados nos continentes norte-americano, europeu e asiático, alguns parâmetros fisiológicos e bioquímicos dos pacientes em hemodiálise apresentam sazonalidade, mas com diferença entre os picos de cada clima. Então, isso aqui eu li todos esses artigos e vi esse resultado. Então, isso aqui é discussão. Eu estou discutindo. Os resultados encontrados neste estudo, no clima tropical para hemoglobina, hematócrito e ureia, apresentam semelhanças da sazonalidade com outros estudos. Então, ó,
Isso aqui é meu resultado, eu que estou falando isso aqui. É os meus resultados. Aí eu vou discutir, então, qual que são esses resultados. Ó, eu estou falando que o resultado de hemoglobina, hematócrito e ureia apresentam semelhanças. Aí eu tenho que demonstrar qual que são essas semelhanças. A sazonalidade da hemoglobina e do hematócrito foi semelhante com o clima de cidade dos Estados Unidos. E a variação sazonal da ureia pré e pós-diálise for igual à sazonalidade do clima mediterrâneo e no temperado. Pronto, ó. Discuti o meu resultado daqui de cima, tá vendo? Eu primeiro disse o resultado e depois eu fiz a discussão. Aí eu concluí o quê? Os demais parâmetros bioquímicos analisados não apresentaram semelhança com outros estudos desenvolvidos em climas e locais diferentes. Então, isso aqui é meu novamente. Eu que botei isso aqui. Eu cheguei a essa conclusão. Eu vi meus resultados e vi que nos meus resultados não tem nada igual aos demais. Só que aí, se eu coloquei que não tem nada a ver com os demais, que é a minha conclusão, vou colocar aqui de roxo, eu tenho que trazer hipóteses para isso. Aí eu trago as hipóteses para justificar o que eu não encontrei. Ó, as diferenças entre os resultados podem ser influenciadas pelas características climáticas dos locais estudados, que apresentam 4 estações como variantes marcantes. Então, na região do Pantanal Mato-Grossense, não há pouca mudança entre a temperatura ao longo do ano. Isso aqui é meu resultado. Ó, eu estou falando que aqui não tem variação, então é a minha hipótese. Eu estou falando, ó, aqui eu acho que eu não encontrei o resultado certo, ou o resultado certo, não encontrei o resultado igual dos outros. Por quê? Porque aqui não tem temperatura variando. Aí eu continuo. No entanto, o que difere as estações é o aumento da amplitude térmica diária e os dias de friagem frequente no frio. Então, novamente, eu trago uma referência para justificar essa minha ideia. Que a minha ideia é que aqui não teve resultado. Por que não teve resultado? Tem que ter alguma explicação. Eu trouxe a explicação que eu acho e eu trouxe uma referência para justificar. Por que eu trouxe uma referência para justificar isso? Porque em outros lugares fizeram esse estudo e encontraram a associação. E só eu não encontrei. Então, eu tenho que falar que eu não encontrei e dar uma hipótese para isso. E aí, essa minha hipótese se torna um resultado. E aí, eu vou discutir aqui, apresentar os outros resultados. Ó. Eu não encontrei, mas esses caras aqui encontraram. Tá vendo? Depois, todos esses aqui, ó, encontraram. Ó. Os estudos nos Estados Unidos, na Croácia, no Japão, onde o clima é bem definido, foi encontrado variância significativa. Então, nesses locais aí, tiveram relação dos exames com a variação de temperatura. Aqui em Cáceres eu não encontrei. Tá vendo? Então, eu apresento o que eu encontrei e apresento o que os outros falaram. E aí, depois eu faço isso com todos os meus resultados. Depois que eu discutir tudo, eu vou apresentar, já aqui no final, eu vou apresentar o seguinte, ó. As dificuldades para comparar a sazonalidade dos exames laboratoriais já foram descritas por outros autores. Então, eu li em outros artigos que esses caras aqui também não encontraram resultados. E estão relacionadas aos distintos protocolos terapêuticos que usualmente seguem normas definidas por cada país. Então, aqui já é uma limitação que eu estou falando. Ó, eu não encontrei resultado igual. Se eu não encontrei resultado igual, por que eu não encontrei resultado igual? Então, aqui é uma ideia minha. Eu não encontrei porque eu acho que, porque como cada país tem um protocolo diferente, não se consegue comparar. Então, isso aqui é uma limitação minha. Eu não consegui comparar os meus resultados com os resultados de outros lugares.
Aí coloco bem claro, ó, outro fator limitador são os vários métodos de análise da sazonalidade. Diferente de período de coletas diferente, o que dificulta as comparações. Então, aqui é outra limitação minha. Cada estudo que eu li trazia um método diferente, então é um problema estatístico. E tem outra limitação. Dentre as limitações, não foram analisados as variáveis clínicas e o uso de medicamento, bem como os dados nutricionais. Então, isso aqui eu não fiz. Eu já estou avisando que eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu já deixo claro para as pessoas entenderem que isso eu não fiz. É uma limitação do meu estudo. Ó, considerando-se o tempo de evolução dos doentes renais crônicos em hemodiálise, 12 meses parece um período curto de seguimento, mas foi suficiente para mostrar as variações mensais sazonais, objetivo desse estudo. Então, essa aqui é outra limitação minha. Eu mesmo estou falando que eu acho pouco tempo, mas era o tempo que eu tinha. Tá vendo as minhas limitações? Eu deixo claro que eu não consegui fazer tudo. Eu não consegui fazer. O que eu consegui fazer foi o que eu apresentei. E eu deixo claro aqui o que eu não consegui. Aí vem a parte do lado positivo. Aline, que você tinha perguntado dos aspectos positivos. Então, aqui, basicamente, eu digo o que eu não fiz. Não acabei de falar o que eu não fiz, o que eu não consegui fazer? É a minha limitação. Depois da limitação, o que eu faço? Eu trago os aspectos positivos. Então, o que eu encontrei? A presença de sazonalidade nos parâmetros laboratoriais demonstra que os profissionais envolvidos nos cuidados de paciente em hemodiálise devem levar em consideração os fatores sazonais, principalmente nos meses mais frios e mais quentes, ao interpretar as análises bioquímicas, prescrever medicamentos e parâmetros da diálise. Então, aqui eu trouxe o aspecto positivo do meu trabalho. Para que serviu o meu trabalho? É os aspectos positivos. E aí, depois que eu apresento por que meu trabalho vai ser positivo, por que foi importante eu ter estudado isso, eu trago a conclusão que é baseado no meu objetivo geral. Ficou mais claro agora? Entendi, prof. Vendo a ordem? Então, eu tenho que apresentar o meu resultado e discutir. Depois, eu tenho que apresentar aquilo que eu realmente não fiz. E aí, eu trago no que vai ser utilizado esse trabalho. E depois, eu concluo. Tá? Então, basicamente, todo o trabalho segue essa sequência. Se eu te mostrar aqui o meu outro artigo, que também é quantitativo, né, é número, segue a mesma ideia. Ó, o primeiro parágrafo da discussão, de novo, este é o primeiro estudo a quantificar as mudanças da pressão sistólica e da pressão diastólica dos pacientes em hemodiálise em relação às variações de temperatura no ar em clima tropical. Os achados mostram que quanto maiores as variações diárias de temperatura, maiores as variações da pressão arterial sistólica e diastólica no período pré-dialítico. A associação inversa verificada em temperatura e a pressão pré-diálise mostrou que quanto maior a temperatura, menores serão as medidas e quanto maiores as temperaturas, maiores. Então, aqui é o meu resultado. É o que eu achei. Eu estou falando que eu encontrei isso aqui. Aí eu trago a literatura, ó. Vou discutir. Ainda que a literatura científica tenha demonstrado relação inversa entre a temperatura do ar e a pressão, para pacientes em geral, todos esses caras aqui, e para os pacientes em hemodiálise, todos esses outros, a quantificação dessa relação por meio de modelo de efeito misto não tinha sido feita. Então, foi o que eu fiz de diferente. Aí eu vou discutir. Aí depois eu discuto cada item que eu encontrei, meu resultado, resultado do outro, meu resultado, resultado dos outros. E aí aqui eu vou mostrar para vocês quando a gente não encontra material para discutir. Aqui, ó.
quando eu encontrei, nesse caso aqui, eu encontrei um resultado que ninguém nunca falou. Então, olha como que eu coloquei. A relação entre o aumento da concentração de TGP e a pressão arterial sistólica não foi ainda descrita na literatura e, portanto, requer mais elucidação. Também não foram encontrados estudos que relacionaram a associação do aumento do TGP nos pacientes com hepatite C. Nos pacientes em hemodiálise, aí, então, isso aqui é o que eu encontrei, mas eu não tenho com quem discutir. Por quê? Porque eu não encontrei ninguém que estudou isso ainda. Então, eu coloco que eu não encontrei. Aí eu tento colocar aqui uma justificativa para isso. Nos pacientes em hemodiálise, a TGP é utilizada como marcador da função hepática e a elevação é indicativo para a infecção de hepatite B e C. Essas associações entre o TGP e a pressão arterial sistólica e a positividade para a hepatite C com aumento da pressão diastólica precisam ser mais estudadas. Então, isso aqui eu encontrei e não teve com quem discutir. Eu só cito esse cara aqui para dizer por que tinha esse exame lá no meu estudo. Por que eu pesquisei esse exame? Tá? Porque esse exame é protocolar. Então, eu tenho que falar que eu não encontrei ninguém para discutir. Aí eu vou continuar discutindo os outros achados, beleza? Discuto todo mundo. Aí eu venho para o final apresentar de novo as minhas limitações. Ó, qual que são as limitações? Ah, mas você vai perguntar assim, tudo isso de limitação e esse artigo ainda estava bom? Tava, porque eu admito o que eu não fiz. Eu sei que eu não fiz isso. Tá? Então, qual que é as limitações desse estudo aqui, ó? Os missens data, que são os dados em branco, representam 12,7% dos registros, razão pela qual julgamos a base de dado robusta. Então, mesmo que tenha dados em brancos, eu ainda acho que tá bom esses dados, tá? Porque eu considero que é pouco perto do que a gente está acostumado na estatística. Aí eu deixo claro aqui, ó, como limitação do estudo, consideramos o uso de dados meteorológicos do local onde é feita a hemodiálise e aferida a pressão arterial. Então, eu sei que isso é uma limitação. Mas por que eu fiz isso desse jeito? Eu tenho uma justificativa. Era o único lugar que tinha estação meteorológica. Então, eu digo o problema e digo por quê. Tá? Então, eu aviso por quê. Aí depois eu tenho outro problema que é relacionado ao modelo, a parte estatística. Aí eu digo qual que é o problema. Ainda que os ajustes de modelos podem ter sido influenciados das observações do dia corrente, reforço nós achados. Ó. Não foi possível realizar análise estratificada por gênero e faixa etária, devido ao número do participante. Então, aqui é outra limitação minha. Tudo isso aqui é limitação. Outra coisa, a série de dados da temperatura cobre apenas um ano, tá? Mas eu considero que isso ainda é importante. Aí, de novo, aqui no final, os meus achados positivos. Terminei a limitação, vou apresentar aquilo que eu encontrei de mais importante. Nossos achados mostram a relevância da mudança de temperatura do ar no momento do diagnóstico e tratamento desses pacientes. Os profissionais de saúde devem estar preparados para os ajustes dos medicamentos e condutas do controle de líquido nas mudanças de temperaturas. Mas, professora, se esse aqui é seu resultado, por que você trouxe esses autores? Porque esses caras também já mandaram fazer isso. Então, eu trago eles. Além de recomendação de proteção de frio na época da friagem, como o uso de roupas para promover o aquecimento do ambiente externo, diminuindo o efeito do frio sobre a pressão arterial. Também se faz necessário que as medidas de controle ao aumento da temperatura
sejam implementadas para que as mudanças climáticas sejam de menor efeito, causando assim menos impacto à saúde. Ó. Aqui tudo isso é positivo no meu trabalho. Em razão das dificuldades no alcance de meta e no controle da pressão arterial em pacientes em hemodiálise, os achados desse estudo apontam a necessidade de considerar as variações meteorológicas, principalmente a temperatura no ar, em diretrizes e protocolos clínicos. Como as mudanças nas variações meteorológicas são sazonais e previsíveis, recomendações podem auxiliar no controle, minimizando as variações de pressão. Então, aqui eu trago o meu principal achado e uma intervenção, uma recomendação. Que seriam as contribuições. Exatamente. E termino ainda falando que os estudos epidemiológicos de efeitos sobre a saúde, além dos impactos diretos das variáveis meteorológicas, fornecerão uma medida mais precisa dos impactos totais de saúde e ajudarão no planejamento e alocação de recursos para prioridades. Então, eu digo, ó, no futuro, tem que continuar fazendo esse tipo de estudo para a gente prever o que pode acontecer. E aí eu trago a conclusão. Certo? Então, veja que sempre, eu, pelo menos, sempre sigo a mesma sequência. Eu apresento meu principal resultado, vou discutir ele, depois, quando eu já apresentei todos, eu trago as limitações e aí trago os principais resultados com as minhas recomendações. E daí, depois, eu trago a conclusão bem curtinha. A conclusão só respondendo o meu objetivo geral. Tá? Então, essa é a sequência que eu utilizo. Tá? Pode utilizar outra? Pode utilizar outra sequência, que nem eu falei, isso aqui não tem uma regra, tá? Não tem uma regra fixa. Mas é importante que tenha-se uma lógica aí de ideias, tá? Que se tenha uma sequência de ideias. Tá? Aqui, que é o que está aqui. Né? Então, realçar os achados relevantes e originais, falar sobre as limitações e os aspectos positivos, comparar críticas com a literatura pertinente, interpretar os seus achados e a conclusão, que pode estar acompanhada pela generalização, pelas implicações, pelas perspectivas e pelas recomendações. A minha orientadora, a Ignote, e aí eu compartilho com ela dessa ideia, ela não gosta de botar essa parte aqui das generalizações, implicações, perspectivas, ela não gosta de colocar na conclusão. A gente prefere colocar essa parte nesse parágrafo antes da conclusão, antes de terminar a discussão. Por quê? Eu entendo que a conclusão tem que responder ao meu objetivo geral. Então, ela tem que ser curta e grossa, sabe? Tem que ser ali do que você queria estudar, você descobriu. E isso não, se você colocar tudo isso aqui na conclusão, a sua conclusão vai ficar gigante. Então, é melhor você colocar isso aqui antes de você colocar a conclusão, tá? Mas isso é só a minha percepção, tá? Como você, aqui eles falam para botar junto. Eu só costumo usar junto quando é revisão bibliográfica. Agora, quando é estudo quali e quanti, que o objetivo é bem específico, eu prefiro a conclusão curta. Prof, eu pedi o manual da revista e eles me mandaram e pediram na discussão as limitações e implicações do estudo. Isso. E aí eu queria perguntar hoje o que seriam as implicações. As implicações é no que você vai utilizar os seus resultados. As implicações é você colocar essas recomendações. Entendeu? As implicações é você deixar bem claro lá na sua discussão como vai ser utilizado o seu resultado. Que nem eu fiz agorinha, que nem eu mostrei agorinha. O que tem que fazer com esse meu resultado? Com esse meu resultado, tem que ensinar os profissionais de saúde a fazer tal coisa. Tá? Então, você vai ter que colocar na sua discussão, geralmente vem depois da limitação, as implicações, que é onde você vai utilizar os seus resultados. De que forma os profissionais que estiverem lendo
esse teu estudo vão utilizar o teu resultado? Tá? O que o teu resultado trouxe para esses profissionais? Pensa dessa maneira e tenta responder essa pergunta. Se você conseguir responder essa pergunta, você vai ter desenvolvido as implicações. Tá bom. Tá? Parece fácil, mas eu sei que é difícil. Não é tão fácil assim como só falando, né? Mas tem que sentar e tem que treinar isso, tem que escrever, reescrever, escrever, reescrever até uma hora que sai. Tá? Eu tô vendo que eu já tô. Ah, não, nós vamos até às 3, tá? Eu tô achando, tô vendo aqui o coisa no celular e tô perdida aqui nas horas. Ainda temos tempo. E outra coisa que vocês vão precisar fazer no trabalho de vocês é em relação ao resumo. Né? O resumo, ele vai vir antes de começar a parte textual, ou seja, antes da introdução. Tá? Qual que é a principal função do resumo? O resumo deve fornecer uma visão geral do que você está estudando. Essa é a função do resumo. A gente não, os autores estudiosos dessa parte escrita, eles dividem resumo em 2 tipos de resumo. Os resumos informativos e os resumos indicativos. Tá? Os resumos informativos são aqueles que vão informar. E os resumos indicativos são aqueles que vão indicar alguma coisa. Nos estudos de pesquisa, geralmente a gente faz um resumo informativo. O que é o resumo informativo? Eu vou dar no meu resumo as informações sobre o meu trabalho. O que seria um resumo indicativo? O resumo indicativo é geralmente aquele utilizado em cartas editoriais, ou em respostas ao leitor, ou em editorial propriamente dito, que indica o que vai ser falado, qual que é o assunto que vai ser discutido. Ele não traz informações sobre aquela pesquisa. Ele só indica o que vai ser falado. Tá? Então, a gente geralmente faz resumo indicativo quando vai fazer uma matéria de uma revista mesmo, ou para um blog, ou para alguma coisa nesse aspecto. Tentando arrumar aqui meu pé. Nos trabalhos científicos, a gente utiliza, geralmente, na maioria das vezes, em 99% das vezes, a gente utiliza o resumo informativo. Tá? Esse resumo, ele pode ser estruturado ou não estruturado. O que isso quer dizer? Os resumos estruturados são aqueles que são divididos em partes. Vou mostrar para vocês um exemplo desses resumos. Tá? O resumo estruturado é aquele que a gente divide em partes. E o resumo não estruturado é que é por inteiro. Vou mostrar aqui. Ó, esse aqui é um exemplo de resumo estruturado. Deixa eu botar ele tudo para uma página só para ficar mais fácil. Não vai querer porque está em PDF, esqueci. Ó, vou mostrar no Abstract aqui. Não, no Abstract não está também marcado, nem aqui. Bom, o resumo estruturado é esse que é dividido em partes, ó. Introdução. Então, tem a introdução, o objetivo, o método, os resultados e a conclusão. Está escrito a palavra conclusão. Então, os resumos estruturados são esse que tem separado cada item do resumo, tá? E os resumos não estruturados são esse tipo de resumo aqui, ó. Esse tipo de resumo
que não tem as palavrinhas fazendo a divisão. É tudo um texto só, sem a divisão, tá? Então, não tem, ó, introdução, embora a gente coloque, né, o objetivo é analisar, mas não tem a palavra objetivo separado e depois método, tá? Então, vem tudo num texto só, tá? Tudo junto. Não tem as palavras que fazem a divisão. Então, esse tipo de resumo aqui a gente chama de resumo não estruturado. Os dois são informativos, os dois trazem informações sobre o que vai ser discutido, né, os seus resultados, mas um é estruturado e outro é não estruturado. Como que vocês vão fazer o resumo do TCC de vocês? Nas normas do TCC, pede que esse resumo seja informativo, tá? Informativo. E, embora lá não esteja especificado o item, eu acho mais fácil fazer um resumo estruturado, tá? Que fica mais fácil para quem vai ler. Qual que são os itens que tem que vir nesse resumo estruturado? Introdução, objetivo, que é só o geral, método ou metodologia, resultados e a conclusão e as considerações finais. Não tem discussão no resumo? Não, não tem discussão no resumo. O resumo só tem os resultados, porque se alguém quiser saber a discussão, vai ter que ler o seu trabalho, porque o resumo você só vai apresentar aquilo que você encontrou. No formato do TCC, o resumo tem entre 150 e 500 palavras, tá? Aí somente isso, somente não, porque é um monte. Se caso vocês fizerem o TCC de vocês em formato de artigo, aí tem que ver as normas da revista para o resumo. Aí tem que ver como que a revista pede para vocês seguirem conforme a revista pede. Além disso, no nosso TCC, é exigido 3 palavras, de 3 a 5 palavras-chave que devem estar cadastradas nos descritores de saúde. Tá? Então, as palavras-chave devem estar todas cadastradas lá no DESC. Ou no MESC, se vocês quiserem também. Tá? E o resumo, ele tem que ser feito na língua portuguesa e deve-se também fazer o abstract. O abstract é possível fazer ele lá no Google Tradutor, tá? Sem problema. Agora, quem for fazer em formato da revista, tem que ver em quantas línguas é necessário o resumo. Geralmente, as revistas pedem em português, em inglês e em espanhol. Então, você tem que apresentar os 3 formatos. Tá? Esses dias, alguém me mandou, acho que foi a Aline que me mandou, perguntando se ficava daquele formato mesmo, o TCC. Foi você, Aline, que perguntou? Foi. Fica Olha, estranho, porque fica em fica cima. estranho, mas é assim que fica. Não é nesse aqui que tá a apresentação, porque esse meu aqui tá em forma de capítulo. Prof, falando nisso, quando a revista ela pede para trazer o título em inglês também, e aí eu coloco na primeira capa do meu TCC também? Não, porque os itens pré-textuais, que são as capas contra as capas, é só o formato do TCC. Você só vai colocar esses 2 títulos aí em português e em inglês só lá na revista mesmo. Aqui vai ficar desse formato aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Publicado como capítulo de livro, ó, publicado como capítulo do livro Ambiente e Sociedade no Brasil Central, Diálogos, lá, e aí, só que aqui, isso aqui é da minha tese, eles pedem que ponha o resumo separado, né? Então, daqui, entre conchetes, assim mesmo, ó, né? Aí vocês vão colocar lá, enviado para a revista tal, e aí já começa na introdução do trabalho. Fica assim meio estranho mesmo, mas é assim mesmo, sem problema.
Então, é no início do resumo ou no início da introdução? É porque eu baixei o seu Da modelo. introdução. Tá. Outra coisa, nos anexos, que é a norma de formatação da revista, ela tem que ser no texto ou pode ser um print e colado? Pode ser em print e colar, não tem problema. Não precisa ser em formato de texto, pode ser em print. Tá bom. Tá? Só que o ruim é que às vezes o print fica muito pesado. E teria como anexar um manual? Pode Não? copiar direto da página e colar lá no Word. Não tem Tá, problema. Só selecionar assim. É só precisa que tenha escrito assim, normas de publicação da revista tal. E aí você pode selecionar na revista e fazer colar e copiar. Não tem problema. tá bom. Tá? Para que todo mundo saiba quais são as normas daquela revista. Aí tem aqui as dicas para um bom resumo, né? Primeiro, faça o autoexplicativo, ou seja, quem lê o seu resumo tem que ter noção do que vai ser apresentado. Tá? Então tem que estar muito parecido, né? Muito assim. Nos resultados, qual resultado eu vou colocar? Vou colocar todos os resultados que eu encontrei? Não, eu vou colocar só os resultados mais importantes que estão relacionados ao meu objetivo. Eu não vou botar todos os resultados que eu encontrei, porque senão não vai caber. No método, eu preciso escrever tudo? Não, você só tem que dar a noção de como que aquele estudo é feito. Então, geralmente se coloca o tipo de estudo e o local como foi feito. Né? O local onde foi feito ou o modo como foi coletado os dados. Tá? Então, coloca aquilo que a pessoa que lê, ela já vai entender o que você quis fazer no seu estudo. Tá? Não precisa detalhar nada no resumo. O resumo não é lugar de detalhamento. Tá? O resumo realmente é a parte que só com aquela palavrinha ali eu já sei do que se trata. Essa é a ideia do resumo. Tá? Aqui tem uma coisa importante. Assegure-se que não haja conflitos entre o seu resumo e o seu texto. Tá? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, gente. Não pode, no seu resumo, ter uma informação e no seu texto, no seu artigo, ter outra informação. Como assim? Se você botou o objetivo geral, analisar as intercorrências, lá no seu texto, no último parágrafo da introdução, que você vai colocar o objetivo deste trabalho tem que estar igualzinho, tá lá no resumo. É analisar as intercorrências. Se lá no objetivo do resumo você colocou que é descrever os medicamentos dos pacientes em Cáceres, Mato Grosso, na unidade de saúde básica do CAIC. Lá no final do objetivo, na sua introdução, você vai colocar igualzinho. Tá? O objetivo, principalmente o objetivo e a conclusão devem estar igual no resumo e no texto. Tá? Por quê? Se você mandar para uma revista com essas informações diferentes, eles nem lêem o seu texto. Tá? Essa é a primeira coisa que se olha. É se está igual o resumo com o texto. Se já tiver diferente, de cara o seu artigo já é rejeitado. Tá? Essa é a primeira coisa que se olha se o trabalho está bem feito ou não. Tá? Qual que é a segunda coisa que se olha que se o trabalho está bem feito ou não? São as referências bibliográficas. Você vai direto nas referências bibliográficas e vê quantas referências foram utilizadas, vê o ano que essas referências foram utilizadas e do que se trata essa referência. Vê os títulos das referências.
Se você pega um trabalho que só tem referência antiga, ou trabalho que tem assuntos nada a ver na referência, esse trabalho já é recusado. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Tá? São duas coisas que todo mundo que vai publicar tem que ficar de olho. E a mesma coisa para a correção de um TCC. Se eu pego o TCC e já pego o resumo, leio o resumo uma coisa, na hora que eu leio o trabalho tá outra totalmente diferente, é sinal que já tem problema nesse trabalho. Né? A mesma coisa as referências bibliográficas. Né? Eu vou olhar as referências têm que estar o mais atualizado possível. Precisa todas ser do último ano? Não, né, gente? A gente sabe que tem uma quantidade, mas precisa ter referências atuais. Por que a gente convida pessoas que são da área para a banca? A gente convida pessoas que são da área para a banca porque essas pessoas já conhecem qual que são as bibliografias mais utilizadas, qual que são aquelas que não podem faltar. Então, por isso também que a gente olha primeiro as referências bibliográficas e depois vai ler o texto. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. E aqui consultar sempre qual que são as diretrizes para fazer o resumo de acordo com a revista, tá? Porque tem revista hoje que está pedindo resumo de 100 palavras. Tá? Então, 100 palavras dá muito pouco mesmo, muito pouco para escrever. Então, você tem que escrever o que realmente é essencial. E o que é essencial no seu trabalho? É o seu objetivo e os seus resultados. Tá? Introdução, gente, não é essencial, tá? Porque introdução, geralmente, você vai apresentar a ideia dos outros. O que realmente importa são os seus resultados. Então, o que é mais importante é o seu objetivo e o seu resultado. O resto você vai colocar conforme dá. Né? Esse aqui eu já falei, certificar que o objetivo e a conclusão combinem. Então, muita atenção, tá? Para que esses itens sejam iguais no resumo e no texto. Por isso que também eu, pelo menos, sempre oriento que a conclusão seja apenas um parágrafo respondendo ao objetivo geral e que não tenha recomendações na conclusão, porque você não vai poder colocar isso no seu resumo. E é importante também sempre incluir as palavras-chave, ou também chamados descritores, que vão identificar o seu artigo. Detalhe: não usem as palavras-chave ou os descritores, palavras que você já colocou no título. Tá? Se no título você colocou a palavra enfermeiro, nos descritores não utilize a palavra enfermeiro. Utilize a palavra enfermagem ou assistência de enfermagem ou qualquer outra relacionado a enfermeiros, tá? Mas não utilize as mesmas palavras. Utilizem palavras diferentes do título para as palavras-chave. Por que isso? Porque a gente faz publicação para que as outras pessoas leem nosso trabalho, né? A ideia é essa, é que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Os trabalhos, quando eles caem naqueles sistemas de busca que a gente faz lá no Google, eles são classificados pelo título e por essas palavras-chave. Se você colocar as mesmas palavras do título nas palavras-chave, quem for procurar por uma palavra só vai encontrar as duas palavras no mesmo trabalho. Então, você perde a chance de colocar outra palavra e outra pessoa te encontrar. Então, não utilizem palavras iguais do título das palavras-chave. Utilizem palavras diferentes, porque assim mais pessoas vão achar o seu trabalho. Tá?
Então, o nosso resumo do TCC, para quem for publicar em formato de monografia, é estruturado até 500 palavras, tá? E informativo, devendo conter introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão. Tá? E precisa ter de 3 a 5 palavras-chave que sejam cadastradas no DEX. Certo? E aí eu trouxe aqui uma informação, porque estou recebendo bastante dúvidas, e decidi trazer aqui para vocês já irem se preparando. Tá? É a documentação para a banca. Então, você, junto com o seu orientador, deve escolher a sua banca, assim como fizeram para a qualificação do projeto. Tá? A banca deve ser de 3 a 4 pessoas. 3 pessoas se não tiver co-orientador, 4 pessoas se tiver co-orientador. Tá? Então, quem vai ser os participantes? O seu orientador é obrigatório estar na banca, o seu co-orientador, quando tiver, um professor da Unemate, tá? De qualquer curso, mas tem que ser professor da Unemate, um dos convidados. E o outro convidado pode ser um professor ou um profissional da área, tá? Mas precisa que um desses dois seja professor da Unemate, tá, gente? Está nas regras do TCC da Unemate. Outra coisa, vocês precisam me enviar a carta de preposição da banca até 10 dias antes da defesa. Tá? Então, quem quiser defender, por exemplo, no dia 3, tem que me mandar a carta hoje, tá? Porque são 10 dias antes. Essa carta tem que vir com a assinatura do orientador. Na carta, você vai colocar o dia, a hora e no local, na parte que você iria colocar local, você vai colocar uma sala do Google Meet. Tá? Você vai colocar o link de uma sala do Google Meet. Então, você precisa agendar uma sala do Google Meet e colocar essa sala aqui na documentação para a banca. Aí eu preciso receber essa carta de preposição até 10 dias antes da defesa, tá? Para poder fazer a divulgação da banca. E aí eu preciso que até 5 dias antes da banca, eu preciso do parecer prévio de todos os participantes da banca, autorizando a defesa. Tá? Nesse parecer prévio, os professores da banca precisam dizer se vocês podem fazer a defesa ou não. Então, eu preciso desse parecer antes da banca, tá? Tanto essa carta de preposição da banca, como o parecer prévio, estão lá na nossa sala, o modelo, tá? Lá nos documentos tá esses dois materiais. Então, quem quiser já defender na primeira semana de julho, já tem que me enviar essa carta esta semana, porque senão não vai dar mais tempo, tá? Detalhe, eu não vou estar em todas as bancas de TCC, porque tem muita gente no TCC 1 e no TCC 2. Eu não vou dar conta de participar todas. Então, quem vai conduzir a apresentação do TCC de vocês é o orientador de vocês. Tá? Eu já avisei para o orientador de vocês, para todos os professores do departamento, essa questão do número de participantes, desses 2 documentos que eu preciso receber e que são eles que vão estar conduzindo a banca. Além disso, avisei eles também que toda a banca, vocês, alunos, precisam colocar para gravar a apresentação e depois precisam me enviar essa gravação. Tá?
Então, não esqueçam disso, porque o nosso período de defesa é do dia 1º/7 até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 27/7, tá? Que pode ser a última banca ser no dia 27/7. Por que tem que ser no dia 27/7? Porque vocês têm correções para fazer depois da banca e vocês têm que me entregar tudo da disciplina até o dia 30. Tá? Tudo que eu falo é tudo corrigido, tudo com material já pronto para ser enviado para a biblioteca. Tá? Então, a última banca vai ser no dia 27/7. Tá? Então, já falem com seus orientadores para agendar a banca de vocês. E não esqueçam que no dia que vocês mandarem o convite, que deve ser nesse prazo aí de 10 dias antes, vocês precisam enviar já o TCC para os membros da banca. Não se esqueçam que essas pessoas que vão participar precisam receber esse TCC com antecedência para fazer o parecer prévio, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem professor que demora para entregar esses documentos. E vocês sabem que o nosso semestre termina dia 30 e no dia 2 ou 3 eu tenho que encerrar a sala no SIGA-A. Então, se eu não tiver com todos os documentos no dia 30, quem não me entregar todos os documentos não vai fechar a disciplina, porque a nota de vocês é em cima da defesa, tá? Então, eu preciso de todos esses documentos, esses aqui antes, e aí, na semana que vem, eu trago para vocês os documentos que vocês precisam me entregar depois, tá? Depois da defesa. Então, antes, vocês precisam me enviar essa carta de preposição da banca e o parecer prévio, tá? Todos esses documentos estão aqui, ó, no SIGA-A, bem aqui em cima, aqui no início. Ó, aqui, ó, nos documentos da disciplina, tá aqui, ó, a carta de preposição da banca e a carta de preposição da banca e o parecer prévio da avaliação do trabalho. Tá? Então, esses dois vocês precisam me entregar antes. Os outros documentos são depois da defesa, tá? Vou até já arrumar aqui e deixar isso aqui em ordem. Então, esses dois documentos vocês precisam me entregar antes da defesa e os outros documentos são depois da defesa, tá? Não deixe para defender lá no último dia. Quem já está com seu TCC mais encaminhado, já comecem a pensar na defesa para que tenham prazo para arrumar todos esses documentos. Porque se vocês não me entregar isso antes, eu não vou ter como fechar vocês no sistema e aí a gente não consegue finalizar, tá? Então, esses dois documentos, botei agora aqui em ordem, esses dois documentos precisam ser entregues antes da banca, porque eu preciso avisar a defesa de vocês no departamento e deixar esse material, né, da data e da sala que vai ser a defesa de vocês em ambiente público. Então, eu vou precisar colocar lá no site da Unemat. Janaína, pode fazer tabela com fonte 10 ou fonte 8? Pode. Pode, tá? As tabelas e as figuras, elas podem ter o tamanho diminuído para que fique ajustado na página, tá? Então, pode fazer com a fonte 10 ou, se ficar melhor, fazer com a fonte 8, pode fazer com a 8, sem problema. Tá? Mais alguma pergunta, meninas? Não, prof. Eu não. Não. Tá, beleza, então. Então, é o seguinte, na aula que vem,
eu vou apresentar para vocês algumas dicas, né, de como montar os slides de vocês, como que pode ser esses slides, né? Na aula que vem, deixa eu ver que data que vai dar. No dia 30, ainda não vai ter ninguém que tenha defendido. Então, nesse dia 30, que vai ser a nossa última aula mesmo, o que nós vamos fazer? Vou apresentar para vocês os slides, um modelo de slide para defesa. Vou passar quais os documentos que precisam ser entregues depois da defesa e também vou só retomar aquela parte do pré-textual e do pós-textual que a gente viu lá na primeira aula. Né? Então, qual capa que tem que ser, qual que tem que ser a ordem de todo o material. Certo? Oi, pode falar. A aula passada a senhora também disse sobre formatação, algumas dicas. Isso, e aí vou dar as questões da formatação que está lá já selecionado na questão dos elementos pré e pós-textuais. Tá? Inclusive, hoje, falando em formatação, eu mandei para vocês no grupo um livro que eu recebi sobre citações. E lá tá descrito como fazer citações nas normas da BNT. Tá? Então, pode ajudar vocês a formatar também as citações de vocês, caso tenha alguma dúvida. Tá? Aí, na próxima aula, a gente vê só esses últimos ajustes, né? Para, teoricamente, a partir de então, vocês já fazerem a defesa de vocês. Tá? Aí, então, na semana que vem, é a nossa última aula, digamos assim, teórica. Aí, depois, os nossos próximos encontros vão ser só para tirar dúvida. Pode perguntar, Aline. Nada não, prof, tá bom. Era só para... Eu sei que você ia perguntar. E falando, aproveitando que vocês estão aqui, vocês estavam comigo naquele trabalho lá da pronação, que foi enviado para um evento? Ou não? Não está nenhuma de vocês, né? Eu não, prof. Não? Tá, então é outro grupo. É que eu estou com tanto Não. grupo que já estou perdida já. Em relação a isso. Mas eu ia aproveitar e falar, mas tudo bem. Tá? Então, em relação a essa parte, a gente finalizou. Então, na aula que vem, a gente só vai ver esses últimos detalhes. E aí, a partir do dia 1º, já começam as nossas defesas, tá? Nós já temos uma defesa marcada. E aí, eu vou estar divulgando, eu vou fazer um banner de divulgação, e aí vou mandar também lá no grupo do TCC, a defesa que está marcada já da Natália. Misericórdia. Eu acho que você, Natália, vai ser a que vai abrir os trabalhos. Ai, meu Deus, já tô nervosa. Não, tá nervosa nada, ainda bem. Já vamos conseguir finalizar essa etapa, se tudo der certo. Bom. Já vai dar certo, porque Amém. já está marcado, não tem como voltar atrás agora. Ai, meu Deus. Agora vai. Ai, tá bom. Vai dar Então, certo. mas fiquem tranquilas, tá? Agora é questão de finalizar. Concentrem na discussão e depois é só questão de ajuste. Tá? E não se esqueçam que esse processo final vocês precisam da ajuda dos seus orientadores. Então, cobrem os orientadores também para ajudar vocês nesse processo final. Tá? Vocês não precisam tomar essas decisões todas sozinhas. Vocês vão... precisam da orientação também dos professores, tá? E, Janaína, não se preocupa que no próximo mês seu sonho vai virar realidade também, que você vai fazer sua defesa também, linda e bela, e vai finalizar essa etapa também. Certo, garotas? Qualquer coisa, Pronto. me mandem e-mail ou mensagem que eu vou respondendo. Pode perguntar, Natália. Aquela parte do trabalho de pronação que a senhora falou, eu acho que eu tô. É porque eu também tô fazendo tanto trabalho que eu fiz esses últimos meses que eu não lembro. Mas eu lembro, eu acho, de ter feito alguma coisa relacionada à pronação. Negócio de Covid, né? Isso. Ele veio para mim, eu recebi hoje, se vocês acho que talvez vão receber, que não foi aceito naquele evento que a gente mandou. E aí eu queria ver com vocês para mandar no outro evento que está aberto, esse do COFEM. Ah, pode ser. Aí já pode mandar, então já pode ver para mandar para esse outro.
Tá bom, eu vou falar com as meninas. Inclusive, Natália, eu acho que nesse do COFEM você pode mandar também o seu TCC. Ah, tá. Porque o seu TCC foi resumo como revisão bibliográfica naquele outro, né? Aham. E agora Foi. dá para mandar para esse do Corém, do COFEM, que está aberto, o Congresso Internacional ou Nacional de Enfermagem. Aham. Está aberto as inscrições, vamos mandar para ele também. Ah, tá bom, então. E aí, Combinado. depois a gente mexe para mandar para sua publicação. Eu vou olhar certinho que a Bianca pediu para alterar lá. E aí a gente ajeita e já manda, tá? Tá bom, então. Tá, Combinado. garotas? Muito obrigado por hoje, então. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem que eu vou respondendo. E aí, na aula que vem, a gente vê essa última questão, que é os slides e as formatações. Tá bom, obrigada. Tá? Tá bom, Obrigado, prof, obrigada. Até semana que vem. Tchau, Até, obrigada. beijo. Tchau. Boa produção. Tchau, tchau.